Mais uma sobre o mercado da bola. Como todos sabem, o Vasco está em busca de zagueiro para compor a zaga do Vasco, que anda falhando muito. E nesse vídeo eu vou te mostrar dois ótimos jogadores de nível internacional que o Vasco vem sondando e tenta buscar especificamente para essa janela de transferência, né, do meio do ano. Dois zagueiros de nível internacional, zagueiro de seleção, dois zagueiros, um brasileiro e um estrangeiro, que já foram titulares em suas respectivas seleções, né? Um se trata do nome de Otamendi e o outro se trata do nome de Thiago Silva, que saiu do Porto há pouco tempo, né? Thiago Silva, que tinha saído do Fluminense, né, em rumo à Europa, mais precisamente para o Porto, né, em busca de uma convocação para a seleção brasileira. E uma vez que não foi convocado para a Copa do Mundo, decide voltar ao Brasil, rescindindo seu contrato lá com o Porto, e está livre no mercado. E o zagueiro Otamendi também está livre no mercado. Nesse vídeo eu vou trazer vocês mais informações sobre isso e já te pergunto no início do vídeo se você aprovaria a contratação de Thiago Silva e de Otamendi. Vasco, que tem disponibilizado um fluxo de caixa de até R$ 1 milhão para a contratação de um nome de grande peso no futebol, né? No mercado do futebol, e Thiago Silva parece que agrada muito a diretoria para formar uma zaga e ainda mais com Otamendi, né? Dois zagueiros de peso. E se você é novo por aqui, acabou de chegar nesse canal pela primeira vez, eu já te dou as boas-vindas no canal, né? Te agradeço por estar no nosso canal e já te peço que, se for possível, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o like e ativa o sininho da notificação para não perder os vídeos que a gente posta por aqui de mais a mais. Vamos ao assunto do momento, que é a contratação de Thiago Silva e, provavelmente, Otamendi, né? O Vasco intensifica o mapeamento do mercado internacional em busca de um zagueiro de primeira prateleira para reforçar o elenco do segundo semestre. A urgência da diretoria ganhou novos capítulos nesta quinta-feira, dia 21, no caso hoje, com a oficialização da saída do experiente defensor Thiago Silva do Porto de Portugal. Livre para assinar sem custo de transferências a partir de junho, o atleta de 41 anos entra no radar de monitoramento da comissão técnica ao lado do argentino Nicolas Otamendi, que recentemente se despediu também do Benfica. E eu te pergunto, seria interessante para o Vasco trazer esses dois zagueiros, apesar de Thiago Silva ter 41 anos? Eu particularmente ainda acho que daria para ele jogar pelo menos mais metade dessa temporada em alto nível, né? Levando em consideração a idade, a experiência que o zagueiro tem, né? Foi para o Fluminense, não teve sucesso no Fluminense ser campeão de nada, porque também o time na época não era tão bom assim. E o Thiago Silva e Otamendi, ambos de Portugal, né? Um estava no Benfica, outro estava no Porto, os dois livres no mercado, e o Vasco veio intensificando ali um mapeamento ali para uma possível contratação. Acredito que no decorrer dessa semana ou no início da outra haverá conversas sobre salário, sobre, entre outras coisas, sobre meta que eles vão querer para contrato, né? Tanto uns anos de contrato, os dois livres no mercado, que viriam para o Vasco sem custo nenhum, e o Vasco teria mesmo só que arcar com o salário dos dois. Dois zagueiros de alto nível, zagueiro de seleção argentina e seleção brasileira, né? A oportunidade de mercado surge no momento em que o técnico Renato Gaúcho cobra publicamente a chegada de um zagueiro destro com forte liderança e imponência no jogo aéreo, né? No entanto, apesar do monitoramento institucional, a vinda do defensor brasileiro para São Januário é avaliada internamente como uma operação de altíssima complexidade técnica. Os bastidores da negociação apontam barreiras contratuais e familiares rígidas que distanciam o veterano de um acerto com o futebol, com o Vasco no futebol carioca. Apesar de tudo isso, o Vasco vai tentar o zagueiro Thiago Silva e vai tentar também, né? Sondagem a sondagem, vamos ver como é que fica, né? Por uma forte identificação com o Fluminense, pode ser que ele se negue, mas se eles quiserem estender a carreira dele por mais algum tempinho, em que seja até o final desse ano, se o Vasco conseguir, né, convencê-la a jogar até o final desse ano, seria uma boa jogada, né? O zagueiro que ainda pode render um pouquinho até o final do ano e ajudar o Vasco nesse restante de temporada, até o Vasco se preparar para uma contratação de um zagueiro mais jovem e melhor, né? De acordo com a análise detalhada do jornalista Jonathan Santos, do canal BTB Esporte, as chances de o atleta vestir a camisa do Vasco são remotas,
devido ao planejamento de vida do jogador. O principal empecilho reside no fato de o defensor possuir residência fixa em Londres e priorizar a manutenção de uma logística familiar no continente europeu nesta reta final de carreira. Além disso, o craque avalia propostas oficiais de gigantes do velho continente, mantendo conversas abertas com a diretoria do Milan e do Chelsea, né? Mas, quem sabe, né? Apesar de tudo isso, o atleta está livre no mercado, o Vasco tem a intenção de contratar um atleta para a posição que ele ocupa, ele é um excelente na posição, e, né? Agora, no caso de mercado do zagueiro, se assemelha muito ao caso de Nicolas Otamendi, campeão mundial em 2022, que também foi cogitado pela diretoria do Vasco após ficar sem contrato na Europa. O argentino já se manifestou de forma clara aos seus representantes o desejo de retornar para a América do Sul com o objetivo único de defender o River Plate, seu clube de coração, inclusive. Informações apontam que o defensor já teria até mesmo se acertado com o gigante portenho, mas o Vasco não custa nada tentar, e eu te pergunto novamente, você que chegou aqui novo no canal, seria boa essa contratação desses dois zagueiros, zagueiros de peso, zagueiros de Copa do Mundo, inclusive altamente sendo campeão pela seleção argentina aí, né? Na última Copa do Mundo, eu acho que ainda seria um bom zagueiro, daria muito, mas infelizmente por ser argentino e querer voltar ao futebol argentino, mais precisamente por River Plate, atrapalha um pouco essas negociações, mas nada impede do Vasco tentar essas contratações para fechar o ano melhor, né? O Vasco que tem, né, pretende, né, liberar uma lista de dispensa aí logo que virar essa janela de transferência, né? A lista de dispensa se trata de Tietê, Hugo Moura, David, Brenner, né, entre outros jogadores aí. Tem que ser, apesar do mau resultado que tivemos contra o Olímpia ontem no Defensor del Chaco lá contra o Olímpia, perdendo por 3-1, de tudo ainda continua uma coisa boa, que é a boa atuação de Ramon Henrique, né, que é um menino joia da base do Vasco. Então agora muito difícil do Vasco se classificar, mas aí eu volto a te perguntar, e antes de te perguntar já peço que, se for possível, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e mete o dedo naquele dedão do joinha aqui, que ajuda bastante o nosso canal a crescer, nosso canal que vem crescendo gradativamente com a ajuda dos senhores que assistem nossos vídeos. Eu percebo que muitos que assistem os vídeos ainda não são inscritos, e se puder nos ajudar se inscrevendo, vai ser uma honra tê-los aqui todos os dias trazendo notícia do Vasco, especulações e outras coisas, falando do Vasco aí quando perde, quando ganha, e sempre exaltando, né, o Vasco da Gama. O departamento de futebol mantém os nomes na lista de monitoramento apenas para acompanhar as movimentações e preencher os requisitos de scout do Vasco. O Vasco possui uma folha orçamentária reservada de R$ 1 milhão para bancar os salários de um reforço de impacto que esteja totalmente livre no mercado, que é o caso dos dois que eu acabei de citar. A comissão técnica quer aproveitar o período de paralisação para a Copa do Mundo para testar novas peças táticas e definir alvos visíveis para a janela, né? Essa é a intenção do Vasco, vai aproveitar. Eu acho até que o Renato Gaúcho fez errado em tentar poupar os titulares para esse jogo contra o Olímpia no Paraguai, porque daqui a 3 jogos teremos 2 meses de descanso, onde o Vasco terá apenas 2 meses sem atividade nenhuma, sem jogo oficial nenhum, somente para treinar e recondicionar seus atletas. Podia muito bem ter levado pelo menos 2 jogadores, que era o caso de Thiago Mendes, Rojas, Adson, eu sei que não está muito bem, Cuiabano não está muito bem, mas poderia ter levado os jogadores e garantir logo essa classificação, mas parece que o Vasco não quer essa classificação de forma nenhuma, o que de certa forma eu até concordo, né, pelo fato de o Vasco não ter elenco, né, capacitado para disputar 3 competições simultâneas. Essa Copa Sul-Americana não é um torneio tão importante internacional, só que o Vasco agora, em largar a mão dessa competição, abre uma disputa aí contra a Conmebol, que não gostou muito dessa atitude, né? E vai tentar prejudicar o Vasco ainda contra o Barracas Central, né, na semana que vem aqui dentro de São Januário, por conta disso, que não quer nem o Vasco em segundo lugar, quer que o Vasco saia logo dessa competição, que parece que o árbitro ontem estava muito tendencioso a marcar tudo contra o Vasco e nada a favor do Vasco, né, gente? Então, desde já, eu vou te agradecer. Quem chegou aqui até essa parte do vídeo, vou pedir novamente que se inscreva aí, deixe seu like aqui, ative o sininho das notificações. Mas a mais, gente, fiquem todos com Deus, tenham um ótimo final de semana, né? E domingo estaremos de novo para enfrentar o Bragantino pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro
dentro de São Januário e espero que o Vasco tenha mais uma vitória e possa se distanciar cada vez mais da zona do rebaixamento. De mais a mais, gente, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.